6-0, placar impressionante, né? Uma goleada sobre o Palmeiras que confirmou o Coritiba como sensação de 2011 e também como carrasco de Luiz Felipe Scolari. Verdade, Milena. A derrota dessa semana não foi a única marca que o Coritiba deixou na carreira de Felipão, não. Há 21 anos, uma história que parece mentira aconteceu lá no Paraná. Um técnico explosivo, um time apático. Combinação que era energia pura até virar... um apagão, geral. Uma goleada que o palmeirense tenta esquecer. Segundo gol, deixa eu lembrar. Quem foi o segundo gol? Quinto? Como é que foi o quinto? Não lembro do quinto. Foram 6, todos marcados no primeiro jogo do Palmeiras após a eliminação para o Corinthians no Campeonato Paulista. Todos feitos pelo Coritiba no primeiro confronto dos dois times pelas quartas de final da Copa do Brasil. Todos anotados na volta de Marcos ao time titular. Botar um goleiro lá que faz um ano que não joga, tá redondo. Eu esperava uma boa volta aí, eu fiz o que eu pude. Cada uma que entrava, pô. Se foi pouco, se foi muito eu não sei, mas eu fiz o que eu podia. A goleada histórica deu uma nova conotação ao verde. A esperança virou raiva. Os muros do Palestra Itália foram pichados com ofensas e sentenças. Pela manhã, a diretoria apagou tudo, mas sem eficácia. A revolta está estampada na voz do torcedor. Vergonha, time vergonhoso, eles tinham que ter vergonha, porque a camisa do Palmeiras pesa muito. Tem que ter brilho, tem que ter homem, tem que ser homem pra jogar no Palmeiras. Eu não vou cobrar nada de ninguém, não. Tomei uma goleada dessa, mas minha carreira vitoriosa, né? Me cobrei a vida inteira. E quem tem que se cobrar é quem tem 20, quem tem 21, 23 aí, porque desse jeito ele não vai jogar em lugar nenhum. Quando se perde por 1 ou 2, alguma coisa falta, mas numa goleada como essa de 6-0, faltou muito mais que tesão. As coisas não deram certo em nenhum minuto e o Coritiba se aproveitou, jogou uma partida fantástica, espetacular e fez os gols e goleou quando queria. Esta não foi a única viagem desastrosa de Luiz Felipe Scolari para Curitiba. Em 1990, ele treinou a equipe da capital paranaense, mas foi uma passagem curta que terminou de forma tão inesperada quanto a da última quinta-feira. O Curitiba, na época, passava por um momento difícil. O time tinha sido rebaixado para a segunda divisão no ano anterior e a equipe já tinha perdido também o campeonato estadual daquele ano. Aí o técnico Paulo César Carpegiani na época saiu e o Luiz Felipe Scolari na época não era conhecido, era um treinador em início de carreira, veio para tentar melhorar a situação do Curitiba. O jovem treinador Luiz Felipe Scolari tinha na carreira apenas times pequenos. De maior expressão no currículo, só a seleção do Kuwait. Mesmo assim, chegou falando grosso aos jornais da época. Disse que o time não precisava de reforços, bastavam marcação e conversa em campo para resolver o problema. Era preciso substituir a arte pela garra. Não deu nada certo. E o Filipão chegou num momento muito difícil, porque os jogadores no Curitiba daquela época havia muito desinteresse deles, né? Não gostavam muito de trabalhar e o Filipão sempre foi um profissional que sempre trabalhou muito. Scolari durou apenas 3 jogos no time, perdeu os 3. 2-0 para o Juventude em Caxias do Sul, 4-0 para o Joinville em Santa Catarina e novamente 2-0 para o Juventude, mas desta vez em pleno Couto Pereira. E aí quando ele desceu para o vestiário no Curitiba, ele foi acuado pela torcida do Curitiba, que não gostava e não gostou do trabalho que ele fez. O Filipão chegou para mim e falou assim, mas Rob, tô indo embora. Eu falei, mas como? Eu falei, não aguento mais. Foi isso mesmo que aconteceu. Filipão se demitiu no final do jogo e de mala e cuia voltou para o Rio Grande do Sul. Eu cheguei no vestiário e disse assim, o Filipão foi pro vestiário do Juventude. Eu imaginei, foi lá cumprimentar os amigos dele, afinal ele era de Caxias, né? Imagino isso. Daí alguém me disse assim, não, ele já veio da concentração com as malas dele e já depositou as malas no ônibus do Juventude e vai embora com o Juventude. Se eu conto a história, é uma história chata para um profissional, difícil, é isso que faz parte. Hoje, para mim, ele é um dos grandes treinadores do futebol mundial. Ele nem coloca no currículo dele, mas foram talvez os piores 15 dias da carreira do Filipão. Com certeza, hoje ele não faria isso, né? Hoje, com a experiência dele, iria muito mais aconselhar os dirigentes, né, sobre os problemas que estavam dentro do elenco do que simplesmente fugir.
De 90 a 2011, Luiz Felipe mudou muito. Pegou carona no amadurecimento e colocou na bagagem os títulos mais importantes do Brasil e do mundo. Agora, reencontrou o Coritiba. Pode fazer como fez no passado e abandonar o Palmeiras, mas também mostrar que todo caminho pode ter uma volta por cima. Nós não perdemos a esperança ainda não, porque do mesmo jeito que tomamos 6, a gente pode fazer 6. Então é trabalhar forte a semana agora, porque a gente possa na quarta-feira que vem tentar reverter esse resultado. Não vamos baixar a cabeça não.